Alô, alô, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo isso. Rapaziada, seja todo mundo mais do que bem-vindos mais uma vez aqui em nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer o tão pedido e aguardado vídeo que vocês tanto queriam. Como buildar de Mordekaiser nesse novo patch. Eu já tinha feito um vídeo igual a esse anteriormente, mas os patches mudam, então estamos aqui de novo para atualizar vocês das novidades. Mas enfim, um breve de um resumão para quem não está entendendo o que foi que mudou. Não vou entrar em detalhes profundos, porque esse não é o nosso foco do vídeo, e sim apenas ensinar vocês a buildarem com o Mordeka. Mas basicamente, os atiradores agora têm uma nova variedade de itens que eles podem estar fazendo. Novos itens míticos, como por exemplo o Gumi, a Navori e também a faca de estética que voltou. Temos também a Ginzo, que também voltou. Logo em breve vou fazer uma build com ela pra vocês, interessante, que eu já criei já, mas vou deixar de surpresa nos próximos vídeos. Mas é isso, tem mais coisas aí, mas como eu falei, não vou entrar muito em detalhes. Resumindo, o patch mudou, agora os ADCs têm mais variedades de itens. Não apenas isso, mas também os itens dos ADCs tá dando dano mágico agora. Os ADCs estão escalando com AP. Agora, ADC dá dano mágico, exatamente. ADC dá dano mágico. E não apenas os ADCs, mas os outros personagens que usam de auto-ataque, abusam de auto-ataque, também estão se aproveitando desses itens. E acontece. O que foi que eu pensei? Pô, a galera tá fazendo muito esses itens novos, o povo tá muito forte. Então o que eu posso fazer contra eles? Foi aí que eu criei a seguinte build. Já vou deixar avisado que não mudou tanta coisa assim não. Mas uma novidade da hora que mudou pro Mordekaiser é que é o seguinte. A Abyssal voltou, agora a gente vai poder voltar a buildar a Máscara Abyssal. E a Força da Natureza também mudou, agora a gente não reduz mais 25% do dano. Então, eu não tenho feito mais o Força da Natureza, não tenho achado oportunidade de ver esse item ficar viável. Tipo, não é que ele esteja fraco, mas é que eu encontrei um melhor, que é o seguinte, o que eu tô fazendo? Bom, como de costume, que eu sempre ensino, o primeiro item do Mord sempre vai ser o abraço, se a partida estiver fácil. Se a partida estiver difícil, assim, meio complicada, como eu sempre ensinei a vocês, não começa de abraço. Vamos no nosso item mítico, seja qual for, como eu ensinei pra vocês. A manopla, se tiver muito controle de grupo no time inimigo. Criar fendas, se quiser dar dano, tiver muito tanque. Proto Belt, se você precisar de mobilidade. E por aí vai. Mas enfim, como aqui é só um exemplo, vamos lá. Eu faço o item mítico, o abraço, ou abraço primeiro e depois o mítico. A bota situacional, sempre situacional, como eu sempre ensino pra vocês. E logo em seguida, o meu terceiro item, eu tô fazendo da seguinte maneira. Se eu preciso de mobilidade, eu vou pegar o ímpeto. O ímpeto cósmico eu tô fazendo por conta que a gente tá ganhando mais mobilidade com esse item e a gente tá ganhando muito AP também. A gente vai ter mobilidade alta e vamos ter bastante AP. De terceiro item eu faço isso somente se estivermos precários, precisando de mobilidade para se locomover até o oponente, ou caso não for preciso, eu faço o Abyssal. E é aqui que o jogo começa de verdade. Por que eu tô fazendo Abyssal? Para quem é antigão e sabe de como o item funciona, já tá ligado no que eu vou dizer. Mas para quem ainda tá meio boiando, é o seguinte. A Máscara Abyssal, basicamente, quanto mais inimigos a gente tiver por perto, mais os inimigos vão ser amaldiçoados. Deixa eu colocar um manequim aqui pra vocês entenderem melhor. Ó, fica vendo. Coloca aqui. Deixa eu remover aqui os minions. Beleza. Ó, o Abyssal tem essa range aqui. Todo inimigo que entrar dentro dessa área, eu vou roubar a resistência mágica deles. Olha aqui embaixo, ó. Olha a minha resistência mágica. 125. Se eu entro aqui próximo dos oponentes, 143. Eu ganho muita resistência mágica. Dá pra ver que eles estão amaldiçoados por conta desse íconezinho aqui em volta. Mas o que essa maldição faz, afinal de contas? Eu tô roubando a resistência mágica deles. Olha aqui no manequim.
tá 16 negativo. Deixa eu me afastar. Voltou pra 0. Zero porque é um manequim, né? Obviamente. Mas se colocar mais resistência mágica neles, eles vão perder também. Adicionar 10 de resistências. Ó, o manequim tem 10 de resistência. Eu chegou perto, menos 6. Exatamente por isso que esse item está ridículo de forte pro Mordekaiser. É um item barato, custa apenas 2.400 no caso, né? E a passiva dele é muito forte, exatamente por conta disso. O Mordekaiser por si só, ele tem muita penetração mágica. Quanto mais a gente upa o nosso E, mais penetração a gente ganha, como vocês já sabem. Eu sempre ensino pra vocês. Ó, tem 5%, já temos o 7, 10 e por aí vai. A gente já tem muita penetração mágica, e agora com esse item roubando resistência mágica, a gente não tá tipo somente reduzindo, a gente tá roubando. É como se esse item tivesse a nossa ultimate dentro dele, entende? A ultimate do Mordekaiser não vai lá e rouba 10% dos status do oponente. Esse item é basicamente quase a mesma coisa. A gente tá roubando o status do oponente, claro, mas não os outros, apenas o MR. E por conta disso, ele acaba ficando mais fragilizado contra a gente, porque a gente já tá roubando o MR dele. Agora o Mordekaiser, que tem uma penetração altíssima, a gente vai acabar dando muito dano e vamos acabar tancando muito. Então por conta disso que esse item tá forte. A gente rouba toda a resistência mágica do oponente, dá bastante dano e tanca pra caramba também. Esse item aqui é uma delicinha. Ele dá bastante vida, bastante resistência mágica. Tipo, ele já dá 60 de resistência. E mais as resistências que a gente vai roubar, a gente vai ficar muito tanque. Ah, mas quais situações que eu faço esse item? É todo jogo que eu faço esse item? No momento eu tenho feito sim na minha grande maioria. Mas quando exatamente que a gente vai fazer? Seguinte, se tiver algum oponente que dê bastante dano mágico, exemplo, tem um Veigar do outro lado, tem uma Diana na jungle, ou qualquer outro boneco que seja de dano mágico. Tem algum boneco de dano mágico lá, já é sinal verde para fazer o Máscara Abissal. É só nessas situações que eu faço. Só nessas mesmo? Sim e não, que agora eu acabei de lembrar de uma coisa. Outra situação que eu faço, se o meu inimigo tá buildando muita resistência mágica, vamos supor, tô contra um Atrox no top. Atrox não é dano mágico, mas vamos dizer que ele fez mandíbula e fez, sei lá, uma força natureza. Eu sei que não é muito comum, mas vamos dizer que o meu oponente tá entupido de resistência mágica. Só um exemplo aqui, tá? Mesmo que ele não seja dano mágico, eu também tô fazendo esse item somente, lembrando, somente, se o time inimigo tá se entupindo realmente de resistência mágica. Então por conta disso, como eu disse, ele vai estar cheio de MR, eu só vou chegar perto dele, eu roubo essa MR pra mim e ele vai tomar mais dano. É basicamente isso. Mas não apenas bonecos de dano mágico, é um pequeno detalhe importantíssimo que eu esqueci de mencionar. Lembra que eu falei que os novos itens de ADCs estão dando dano mágico? Exato. Quando eu vejo que tem um oponente que está buildando esses novos itens, ou o boneco builda AD, só que ao mesmo tempo ele também dá dano mágico, exemplo, Catarina. Catarina faz AD, dano físico, mas as habilidades dela é dano mágico. Ou, por exemplo, sei lá, eu tô contra qualquer outro personagem que builda dano físico e que também dá dano mágico. Exemplo também, Jax, que é exatamente o caso dele. Aí eu faço o Abissal, que olha só, a chuva de canivete, por exemplo. Aqui, dano mágico adicional. A faca da Static, por exemplo, também dá dano mágico. A Guinzo, principalmente a Guinzo. Aqui. Também dá dano mágico, 30 de poder de habilidade, 30 de dano físico. Entende? Esses novos itens, por estarem deixando personagens que dão dano físico, tá permitindo que eles deem dano mágico, como eles estão dando muito dano híbrido, o Abissal já é o suficiente para counterar esses caras. Eu faço Abissal, ressaltando, se o inimigo não é um personagem AP, mas ele tá buildando esses itens, ele também vai dar dano mágico. Então, o Abissal, é a cerejinha do bolo, pra gente conseguir dar um jeito nesses bandos safados. Mas enfim, eu expliquei o Abissal e o restante da build. Como eu tinha dito, eu faço o terceiro item, o ímpeto, se eu precisar de mobilidade.
Se tiver de boa e não preciso, faz o Abissal mesmo. Aí depois eu posso acabar fazendo o que for necessário na partida. Sei lá, eu quero um pouco mais de dano? Vamos de Rabadon. Caso a partida estiver muito fácil. Um corta-cura? Vamos de Morello. Ou Colete Espinhoso, depende de qual corta-cura for mais necessário na partida. Aí logo em seguida, é situacional. Meu inimigo corre muito de mim? Vamos de Rely. É o que eu sempre falei pra vocês. Não existe uma build fixa pra todo santo jogo. Entende? Vocês têm que entenderem o que cada item faz e para saberem qual momento vocês devem estar fazendo ele. Claro, eu não quero que esse vídeo vire de 1 hora. Então, o foco desse vídeo aqui é ensinar o que está mais forte no patch atual, tá bom? Não se esqueçam disso. Eu sei que tem várias outras builds aqui, que com certeza vai ter gente perguntando nos comentários, mas eu já tenho um vídeo explicando cada uma delas, que é o último vídeo tutorial ensinando a jogar de Mordekaiser, que eu fiz pra vocês. Ele tá um pouquinho desatualizado, já que eu falava de uma maneira meio robotizada, ainda tinha muita vergonha pra falar no fone, mas tudo bem. A pedido de muitos aí também, que vivem me pedindo nas minhas lives, eu vou fazer sim uma atualização ensinando a jogar de Mordekaiser pra vocês. Aí eu entro mais em detalhes sobre essas builds aqui, tá? Mas no momento, como eu disse, só vou falar o que está forte atualmente. Que no caso, é apenas incluir a Máscara Abissal sempre que vocês verem oportunidade. Façam Abissal, que é GG pra caramba. E antes que eu me esqueça, o Força da Natureza, como eu disse, é um item bom. Da mobilidade, resistência mágica, tal. Mas, como o Abissal voltou, eu tô achando o Abissal muito mais quebrado, pelos motivos que eu já expliquei. Então eu não tô mais fazendo Força da Natureza. Se eu quero mobilidade, eu faço o ímpeto mesmo aqui, o ímpeto cósmico, para ter mobilidade e dano. Ou se eu quiser mais mobilidade ainda na partida, eu ver que meus oponentes correm muito, já na seleção de campeões eu vou de Ghost Flash ou Ignite Ghost, a preferência de vocês. Mas se vocês quiserem mais mobilidade, usa Ghost e faz o ímpeto cósmico. De resto, eu ainda estou mantendo a mesma build. O item mítico situacional, tipo Jack Show. Quando que eu faço Jack Show? Já é bom que eu vou aproveitar o embalo para explicar que, mesmo tendo falado no último vídeo, a galera ainda pergunta bastante. Jack Show é um item muito forte e a gente vai fazer ele sempre que precisar tancar no nosso time. Já tem dano mágico demais no seu time? Não tem tanque? Vai de Jack Show. Manopla, se tiver muito personagem de controle de grupo no time inimigo. Colhedor Noturno, você quer fazer dano, tá fácil de chegar nos oponentes, não tem dificuldade nenhuma, então vamos de Colhedor. Você tem dificuldade para chegar no oponente? Tem algum ranged? Mesmo caso com o Colhedor Noturno, você quer dar dano, mas quer mobilidade? Vamos de Cinto Hextech. E o mais subestimado de todos, e ainda assim um item forte, o Cria Fendas, que a gente faz contra partidas que está muito fáceis contra lutadores ou contra tanques. Basicamente isso. Você faz o Cria Fendas e tranquilo. O Cria Fendas é muito subestimado. Não sei por que vocês odeiam tanto esse item. É um item forte ainda. Só tem que saber encaixar na situação correta. Mas enfim, basicamente é isso, pessoal. O que mudou foi só os itens dos ADCs. E o Abissal é a única coisa que eu estou incluindo quase todo o santo jogo pro Mordekaiser atualmente. Vocês queriam muito saber, nossa, o que foi que mudou? Fala mais, Matheus, pra gente, por favor. Mas não tem muito o que dizer, a explicação é isso mesmo. A lógica de buildar ainda é a mesma. Se vocês quiserem mais detalhes, ressaltando, vou estar deixando o link na descrição ou aparecendo aí na tela, depois no fim do vídeo, para vocês clicarem no vídeo que eu ensino a buildar bem detalhadamente, beleza? Mas enfim, o vídeo já ficou meio longo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando. Eu de verdade mesmo tô querendo muito melhorar nisso. E o feedback de vocês ajuda demais. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Um forte abraço para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. E um bom restante de semana, rapaziada.
with our memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah, yeah.